Bom, sejam todos bem-vindos. 12º episódio da nossa segunda temporada do Mais Ouvinos Podcast, dessa vez com convidados e tentando falar menos, e não poderíamos encerrar essa segunda temporada de forma melhor e mais felizes do que falando sobre esse tema que é tão importante, o alicerce de qualquer atividade pecuária é a nutrição, e com um convidado que nos enche de orgulho e abrilhanta. O professor Poli está aqui conosco. Professor, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por disponibilizar o seu tempo e a sua atenção para dividir muito o que o senhor sabe conosco. Acredito que a gente vai ter um período muito agradável aí de bate-papo, porque o tema é apaixonante. Eu que agradeço aí o convite, é super interessante e importante que a gente aqui da universidade consiga transmitir um pouco do que a gente está fazendo e a gente troque ideias, né, sobre a ovinocultura, que é tão importante e tão relevante aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Verdade, professor. O professor Poli, ele é coordenador do CEPOV, Centro de Estudo e Pesquisa em Ovinocultura, da URGS, e faz um trabalho que eu particularmente sou fã, porque não é só de dentro de sala de aula, não é só de laboratório, muito integrado com a realidade, muita pesquisa a campo, muita análise, e com muito resultado muito interessante que a gente vai tentar, ao longo desse bate-papo, abordar algumas dessas questões. E a gente preparou algumas perguntas, eu vou colocar aqui nosso primeiro bloco, seria um planejamento alimentar, chamamos assim, de planejamento alimentar. E, professor, quando a gente conversa com alguns produtores, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, que é onde a gente mais transita, embora muitas vezes o episódio seja visto ao longo do Brasil, muito do que a gente escuta é o relato da dificuldade de manter a qualidade e a quantidade de alimentação ao longo do ano, porque, obviamente, a gente tem períodos que tem melhor oferta, e daqui a pouco vem uma estiagem, e daqui a pouco muda o clima, e daqui a pouco essa oferta ela se esvai, e a gente tem entre safras alimentares, e eu queria saber do senhor como é que o senhor vê esse desafio, aonde que está o maior gargalo da nutrição na ovinocultura, e eu sei que essa pergunta é muito ampla e abrangente, mas nessa experiência e nessa vivência do senhor, a minha grande dúvida é se o produtor ele está atento e ele tem a compreensão dessa dinâmica do pasto e das pastagens que oscilam ao longo dos anos, do ano e dos anos, porque a gente tem anos mais desafiadores e anos menos desafiadores, né, professor? Bom, a resposta não é, vamos dizer assim, não existe receita, tá? Primeira coisa para te dizer, Ney. Mas eu acho que vamos começar do início, né? Primeiro, eu acho que é importante conhecermos quem são os ovinos com que nós trabalhamos, tá? Grande parte do ovino doméstico que a gente trabalha, ele vem de uma região montanhosa, tá? De uma região lá do sudeste da Ásia, há 6.000 anos antes de Cristo, que foi domesticado há 10.000 anos atrás. Tá? E o que significa região montanhosa? Região montanhosa significa que há uma diferença importante entre o inverno e o verão. E isso significa também, pessoal, que há uma variação importante de requerimento alimentar desses animais ao longo do ano. Se nós compararmos, por exemplo, uma ovelha, uma vaca, por exemplo, tá? A gente vê que a variação do requerimento alimentar de uma ovelha ao longo do ano, ela é maior do que uma vaca, claro, proporcional ao seu tamanho. Então, uma ovelha em mantença, que ela não está nem gestando, não está lactando, e ela está vazia, né, exclusivamente mantença, o NRC lá, que é a tabela americana, ele diz que uma ovelha dessas come em torno de 1,8% do peso vivo, né, em matéria seca. Uma ovelha com 2 cordeiros lactante, ela vai comer em torno de 4,3% do seu peso vivo.
Quer dizer, isso vai triplicar quase o consumo de forragem. Então, veja que é um animal que ele tem essa variação do seu requerimento alimentar ao longo do ano e que isso nos proporciona uma vantagem bastante grande em relação ao uso nas pastagens, porque a pastagem também vai variar o seu crescimento ao longo do ano. E o importante, então, é a gente tentar ajustar, né, essa disponibilidade de pasto com o requerimento alimentar desses animais. Tá? E aí eu já de início, assim, Ney, eu vou comentar contigo um segredo da ovinocultura, que eu chamo de segredo, mas que a gente aqui, depois de ter trabalhado tanto tempo com ovinos, a gente tem percebido que a ovelha, ela no acasalamento, ela aumenta um pouco o seu requerimento alimentar. No início da gestação, ela tem o requerimento mais próximo da mantência. No final da gestação, ela aumenta seu requerimento alimentar e na lactação ela tem requerimento alimentar ainda maior. Tá? Mas qual é o segredo? O segredo não é simplesmente alimentar bem essa ovelha em final de gestação e lactação, mas sim alimentar bem essa ovelha durante o acasalamento. É muito mais fácil a ovelha, ganhar uma condição corporal no acasalamento do que durante o inverno, durante a gestação, ela conseguir ganhar essa condição corporal. Eu até brinco com meus alunos aqui que se a gente chegar como ovelha no acasalamento, em uma condição corporal em torno de 3, 3,5, está salva a lavoura. Porque depois é acompanhar, deixar que ela vá até o final da gestação. Na lactação, ao parir, ela vai entrar no balanço energético negativo, não tem como não entrar, porque ela não vai conseguir consumir tudo que ela está extraindo de energia e proteína. Então, vê que uma ovelha, ao parir, ela emagrece, mas ela não pode ir emagrecendo ao longo da lactação, ela tem que manter ou melhorar sua condição corporal ao longo da lactação também. Então, o primeiro segredo essa ovelha estar numa boa condição corporal no acasalamento. Tá? Então, planejem isso quando vocês forem desmamar a ovelha e pensem assim, quantos quilos ela tem que ganhar para chegar lá no acasalamento com uma condição corporal 3, 3,5. Uma condição corporal aí ela varia, né, de 6, 8 quilos, dependendo do animal. Animal maiores é mais e menores é menos. Tá? Mas dá para fazer um cálculo desses para saber, tem que ganhar tantas gramas por dia para chegar lá no acasalamento numa condição corporal em torno de 3, 3,5. E, professor, nessa vivência, então, que o senhor tem acompanhado, essa ovelha, ela, vamos chamar de embalando, se ela está embalando durante o encarneiramento, durante a fase reprodutiva, ela tende a ter uma gestação tranquila, e daí quando chega lá naquele período de maior exigência, ela vai perder um pouco de reserva corporal, isso é natural, o balanço energético negativo, a demanda do leite e tudo mais é muito alta para a gente conseguir evitar essas perdas, então a gente pode até considerar que fisiologicamente é aceitável, mas que ela venha bem embalada, né? Que ela venha num bom score no encarneiramento, que certamente também vai acabar contribuindo para ela ter uma boa taxa ovulatória, para ela ter até partos múltiplos. Perfeito. É só ganho, né, Ney? É só ganho, porque tu começa, vamos dizer que vamos chamar assim, a gente faz um ciclo virtuoso, onde a gente começa no encarneiramento bem, a tendência é que a gente consiga fazer uma mantença ali durante a gestação, obviamente ela puder ganhar um meio score, alguma coisa para chegar na partição melhor. E o senhor tem acompanhado os produtores, o senhor tem visto essa percepção, essa compreensão por parte dos produtores, atentos a esse ponto e outros tantos relacionados à nutrição? Olha, Ney, é difícil falar isso, né? Porque
Sim, alguns, sim, muitos. Assim, enquanto a ovelha muitas vezes não é prioridade dentro da propriedade, não tem como a gente conseguir ter lucro se ela não é uma das prioridades. Não estou dizendo que ela precisa ser a prioridade número um, mas ela tem que ter, a gente tem que ter esse cuidado com esse animal, tá? E outra coisa, Ney, também que a gente aprende aí em relação à nutrição, como eu disse para vocês, que tem essa variação do seu requerimento alimentar ao longo do ano, é a gente entender o que a gente tem, quer dizer, o que o produtor tem de animais das diferentes categorias. E separar essas categorias, já que elas variam tanto, né? E uma vez que a gente consiga separar elas e saber o que tem, fica bem mais fácil de planejar depois, tá? Pois é. Professor, Então, assim, o que eu acho que a ia dizer... pergunta com mais frequência que a gente recebe é sempre aquelas do o atalho que muitas vezes o produtor tenta buscar de qual é o melhor vermífugo, qual é a melhor raça, e sempre vem qual é o melhor pasto, qual é a melhor ração, e a gente sempre fala muito desse planejamento alimentar, entendendo a tua propriedade, a tua região, aonde tu está inserido, características da tua propriedade, se tem integração com uma agricultura, se tem integração com outra atividade pecuária, e no final das contas, a gente consegue falar de assuntos que se aplicam a várias realidades, mas no fim cada propriedade acaba sendo muito peculiar nas suas características, objetivo do produtor, quantidade de animais, etc. E uma das questões que também a gente vê bastante quando a gente fala assim, não, tem que ter um planejamento alimentar, muitos produtores falam, não, mas eu sou pequenininho. E a gente sempre brinca, olha, mas isso não tem tamanho, isso é profissionalismo, isso é tu levar, não importa se essa tua atividade ela é a que mais te dá retorno, ela é a segunda, a terceira atividade, mas toda atividade que tu se propõe a fazer, tu tem que levar com profissionalismo. E isso não importa o tamanho dela. Claro que quanto maior, maior o retorno, porém é indiferente. O profissionalismo ele tem que estar em qualquer tamanho de atividade. Planejamento alimentar é só para propriedade grande, professor? Claro que não. Eu até diria que uma propriedade pequena é bem mais fácil de você fazer um planejamento que uma propriedade grande. Mas é importantíssimo você fazer um planejamento. Como qualquer empresa, qualquer coisa, se você não fizer um planejamento, a coisa não dá certo. Imagina um engenheiro construir uma casa sem fazer um projeto antes. Não, eu vou colocar o alicerce aqui, daqui a pouco, não, faça essa casa. Daqui a pouco a casa cai, né? Então, é fundamental. Até vou propor assim, ó, façam o seguinte, façam uma tabela hoje, tá, para o produtor que está nos escutando. Tá? Ponham lá quantas ovelhas você tem, quantos cordeiros, quantas cordeiras, quantos borregos, quantas borregas e quantos carneiros. Não precisa, por enquanto, colocar a idade do animal, nada, só isso. Ver se você sabe o que você tem. Garanto que muita gente até vai se surpreender. Quantos animais será que eu tenho? Então, faça isso. E aí, pensa, ano que vem, janeiro, fevereiro, março, quantas ovelhas eu vou ter? Quantos? E assim, segue até dezembro do ano que vem e veja como vai ser a evolução do rebanho de vocês. Pode ser que alguma coisa aconteça no meio do caminho, mas pelo menos assim tu já sabe o que mudou, né? E e aonde, por exemplo, você pode agir, né? Porque você tinha lá 200 ovelhas e agora tem 150, não sei, estou chutando aí. Alguma coisa aconteceu. Deixa eu falar uma outra coisa, né, que me dei conta agora também. Quando eu fiz meu doutorado na Nova Zelândia, quando eu estava lá, um professor neozelandês veio para o Brasil e quando ele voltou para a Nova Zelândia, eu perguntei para ele, o que tu achasse dos produtores aqui do Brasil? Ele disse, o Brasil é um país do futuro, mas parece que esse futuro nunca chega, né? Mas daí ele me disse uma coisa interessante, o produtor aqui do Brasil não tem planejamento.
Se você perguntar para um produtor aonde ele vai estar daqui a 5 anos, ele não vai, muitas vezes, saber o que ele está procurando, para onde que ele quer chegar daqui a 5 anos. Tá? Então, faça esse exercício também, né, de pensar assim, daqui a 5 anos, aonde a gente quer chegar. Né? Pode ser que todo o planejamento, você vai ter que mudar muita coisa ao longo do tempo, mas pelo menos assim, você já tem uma direção para onde ir. Tá? Sabe, professor, que eu Isso escuto. é O fundamental. senhor deve escutar também com muita frequência. A gente sabe que a gente vem de uma ovinocultura histórica da lã, e às vezes a gente está transitando com colegas produtores, com colegas técnicos, e a gente escuta aquelas frases mais clichês do modelo: olha, mas antigamente só com a lã ou só com a ovinocultura a gente pagava todos os custos da fazenda, alguma coisa nesse sentido. E eu normalmente faço esse mesmo desafio que o senhor propôs. Eu, não, mas a gente consegue pagar todos os custos de uma propriedade com a ovinocultura. A gente só tem que planejar. Quanto que tu quer faturar com a ovinocultura? Vamos planejar o nosso faturamento. O senhor falou em planejamento alimentar ou de gestão, de organização da propriedade. A gente pode pensar a mesma questão no faturamento. Olha, eu quero faturar 100 mil reais. A gente tem uma noção de quanto vale o cordeiro, o quilo do cordeiro, obviamente oscila ao longo do período, mas a gente Claro. pode até prever essas oscilações. Quantos cordeiros eu preciso? 500, 600, 1.000, 200, 150? E, bom, então, a partir do meu planejamento, eu sei o quanto eu tenho que produzir, e, obviamente, meus índices produtivos é que vão ditar o ritmo de quantos animais eu preciso para chegar lá. Então, mas isso a gente só consegue com profissionalismo da atividade, né, professor? E quando a gente fala Perfeito, muitas perfeito. vezes nesse planejamento, outra questão que é comum é o produtor achar que a gente fala assim, tem várias tecnologias hoje disponíveis, e daí o produtor já acha que tem que baixar alguma coisa no celular, um microchip, algo muito moderno, e muitas vezes a gente está falando de uma sobressemeadura, de uma pastagem invernal para te fazer a tua aparição num potreiro melhor. Ou um potreiro que tu vai fechar e vai fazer um diferimento naquele potreiro para ter uma reserva, uma massa forrageira maior para aquele período onde a demanda, que nem o senhor bem falou, acaba sendo maior e mais intensificada. Só que isso a gente só consegue quando a gente consegue programar quando que eu vou encarneirar, quando que vai nascer, vai nascer em tal período, então antes desse período eu tenho que me programar para isso, isso e aquilo. E talvez, obviamente, a gente está falando de uma indústria a céu aberto, a gente possa ser surpreendido por imprevistos. Daqui a pouco uma estiagem mais severa, chuvas que se prolongam, etc. E para isso a gente também tem outras estratégias. A gente pode conservar alimento, a gente pode trabalhar com feno, com silagem, entre outras tantas alternativas aí de conservação de forragem, ou até uma suplementação estratégica. E daí eu sempre brinco, né? Suplementação estratégica, o nome já diz, é estratégica. Não pode ser o ano inteiro, porque senão a viabilidade econômica disso acaba se esvaindo, mas estrategicamente, por que não? Principalmente nesses períodos onde, vamos supor ali, professor, o senhor falou, olha, se no encarneiramento estiver bem, a aparição vai bem, mas vamos pensar que nesses 5 meses aconteceu algum imprevisto, não vão chegar tão bem na época da aparição, a pastagem não veio, imprevistos que acontecem. Bom, aí a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Estou me avançando no conteúdo que era o senhor que deveria falar, mas estou Não, tá compartilhando, perfeito, perfeito, perfeito. o que a gente Ney, eu acho que mais. a tua discussão é muito boa, né? Porque o meu ponto de vista é de que o pecuarista tem que aprender, pecuarista de corte e de ovinos, tem que aprender a trabalhar mais com forragem conservada. O de leite já trabalha, né, com silagem, principalmente, ou alguma coisa diferente. Mas o ovinocultor raramente trabalha. E a gente vê em regiões onde a ovinocultura é mais desenvolvida, muita gente trabalhando com feno e silagem para os ovinos, porque a gente não pode ficar só na dependência do clima. A gente não tem controle do clima. O animal não pode passar fome, né? Então, nós temos que ter alguma forragem conservada
talvez não seja, vamos dizer assim, viável para um pequeno produtor, mas a junção de vários produtores nesse sentido faz sentido, ou comprar alguma forragem conservada que seja bem mais barato do que uma ração, por exemplo, é Sim, interessante. Tá? Uma coisa até que eu queria dizer, né, é que trabalhar com números, trabalhar com economia do produtor é das coisas mais difíceis, porque cada produtor tem os seus custos, né? Tá? Mas, em geral, a coisa mais cara dentro da propriedade, ou que tem maior custo, e eu não sei se todo mundo vai concordar, mas, em geral, é a mão de obra. Tá? Então, o uso eficiente da mão de obra, e depois da mão de obra é a alimentação. O uso eficiente da mão de obra e o uso eficiente da alimentação, isso torna a ovinocultura bastante lucrativa, né? Como eu disse, mas aí depende de cada produtor fazer a sua conta, né? perfeito, perfeito. Não, e muito complexo essa conta, e muito complexo também, muitas vezes, a gente isolar o fator ovino, né? Porque está dentro de um ecossistema. E, às Claro, vezes, a claro, claro. ovinocultura está rodando bem, mas o produtor ele se descapitalizou porque a agricultura estava num patamar X e veio para Y. Eu preciso fazer caixa, muitas vezes acaba sobrando a conta para as vacas. Até estava vendo o professor Júlio Barcelos aí Exatamente. da URGS falando exatamente sobre isso, porque a gente continua com um abate muito grande de fêmeas bovinas, né? E quais são as justificativas? Muitas vezes o arroz estava R$ 100, veio para 60. Esse produtor está É, descapitalizado, uma outra cadeia que não tem nada a ver, mas o é. produtor, a indústria é a mesma, que é o campo. Produtor, professor, quando a gente conversa também forragem e avaliação dessa forragem, muitas vezes isso é complexo para o produtor, e eu queria perguntar para o senhor se o senhor trabalha com algum tipo de análise visual, tanto da área quanto do animal, que ajude o produtor a entender se aquilo que ele está oferecendo está indo bem, porque muitas vezes ele tem lá o seu campo nativo, seu campo diferido, sua pastagem, sua área que for, mas como é que ele consegue, de uma maneira simples e prática, saber se aquilo que ele está ofertando é o suficiente, está adequado, se está dentro do que é a necessidade do momento? A gente tem alguma coisa que a gente consiga contribuir com o produtor nesse sentido? Sim, assim, ó, em relação ao animal, para a gente entender melhor, né, como que está a condição nutricional dele, em ovinos a gente faz o score da condição corporal, que é, então, você tocar nas vértebras lombares, né, e verificar a quantidade de gordura e músculo que estão cobrindo essas vértebras, né? Em geral, a gente dá um valor de 1 a 5, né, sendo 1 animal extremamente magro, 5 animal obeso, e 3 um animal que não está nem gordo nem magro, 2 animal magro e 4 animal gordo, tá? Então fica assim, animal extremamente magro, depois 2 animal magro, 3 animal nem gordo nem magro, o 4 animal gordo e o 5 animal obeso, tá? Então, a score da condição corporal vamos dizer assim, em termos de animal, é uma das que a gente pode usar para avaliar como que está a questão nutricional da ovelha ou dos ovinos em geral, tá? Outra coisa que a gente pode ver é assim, se o ovino, ou melhor, se a ovelha não é adaptada ao meio, ela também vai ter dificuldade em reproduzir, tá? Então, a reprodução, muitas vezes o animal ele está naquele ambiente, mas ele não é rústico para aquele ambiente. Então, o animal come primeiro para se manter vivo, depois para crescer e depois para reproduzir. Então, se o animal também começa a não reproduzir, pode ser que nós estamos tendo algum problema também nutricional desse animal, tá? Aquela máxima que a gente usa de que a reprodução é um artigo de luxo, né, professor? Então, se ela não está atendido todos os critérios nutricionais desse animal, certamente a reprodução, até como uma questão de sobrevivência da espécie, né? A espécie ela acaba, independente da espécie, ela acaba deixando a reprodução e ficando em anestro,
não entrando em cio, etc., para se Exatamente. preservar, porque ela sabe que se o alimento não está sendo suficiente sequer para ela, quem dirá para ela gerir uma nova vida e dar toda essa... Sabendo que lá na frente ela vai ter uma exigência maior e tudo mais, a natureza é sábia nesse sentido. Não, perfeito. Por final, por exemplo, para lã, para produtores de lã, já sabem sobre isso, né? Que depois da reprodução, então, que eu disse para vocês, o animal come primeiro para se manter vivo, depois para crescer, depois para reproduzir e depois para crescer a lã, tá? Então a gente vai notar na lã também, né, se o animal sofreu alguma déficit nutricional, tá? Então, no entanto, que animal que foi subnutrido começa a aparecer lã de capacho, né, aquela lã toda enroscada porque arrebentou a lã e aí sinosou a lã de velo com a lã solta no velo e aquela ficou a lã de capacho, tá? Em relação vamos dizer assim, a disponibilidade de pasto, tá? É importante, pessoal, que os técnicos, pelo menos, tenham uma noção de quantidade de forragem que se tem, a massa de forragem que se tem, tá? A gente sabe que, por exemplo, para uma pastagem de inverno, tá? E aí eu falo de azevém, aveia, né? Ou pode ser com trevo, cornichão, uma passagem de inverno, a gente pensa em ovinos para maximizar os ganhos e para a ovelha também lactação, ela tem que estar em torno de 10 a 15 centímetros de altura, tá? Claro, pessoal, aí vai depender muito da densidade também, mas, assim, em termos práticos, né, a gente fala em torno de 10 a 15 centímetros. As pastagens de verão, para os cordeiros em crescimento, por exemplo, aí teria que estar em torno de 20, 25 centímetros de altura. E esses são dados assim que a gente tenta procurar. E, por exemplo, o campo nativo, e aí a gente fala entre touceiras, né, sem contar a touceira, porque e principalmente a touceira de Anone, né, que o ovino não come, mas entre as touceiras, tem que estar em torno de 10 centímetros de altura, tá? Esse seria, vamos dizer assim, o mínimo de altura para ver se tem disponibilidade de pasto suficiente. Mas que é importante, pelo menos o técnico, ter uma ideia da massa de forragem que se tem ali, para até a gente planejar o que a gente precisa plantar para o próximo seguinte, é super importante, Ney. Perfeito, professor. O senhor viu que ele fez uma provocação de se temos algumas ferramentas visuais, né? E o senhor nos trouxe uma para o animal, score de condição corporal, e uma olhando para o campo, para ver essa altura, tanto a altura de entrada quanto a altura de saída. Então, ali tu consegue monitorar se está muito apertado, se está muito folgado, se eu preciso de mais boca, de menos boca, trazendo para um linguajar mais do produtor, que é o nosso foco do nosso papo. E, de novo, né, nós estamos numa indústria a céu aberto que, por vezes, nos surpreende positivo e negativamente. E daí eu fiz um bannerzinho aqui que eu vou colocar, que eu chamei de alimentação estratégica. A gente até já citou ela brevemente numa pergunta anterior, mas alimentação estratégica no sentido de, bom, eu estou monitorando aqui a altura de entrada, a altura de saída, mas a chuva não veio, ou veio demais, não está dando, eu tinha uma categoria para tirar, não consegui comercializar, apertou, e, bom, não está adequado. E nesse sentido, em algum momento, a gente pode, e a gente até já falou sobre conservação aí de forragem, alguma coisa assim, ou até a suplementação via ração, mas eu queria ouvir do senhor um pouquinho mais a respeito disso, seja pastagem, seja suplementação, qual seria uma forma inteligente da gente utilizar ela, minimizando o custo, na verdade, entendendo que possa ser talvez até um investimento em alguns momentos, né? Mas qual é esses melhores momentos para a gente usar essa tecnologia, pensando aí também nesse nosso ciclo produtivo, onde a gente vai ter diferentes demandas, o encarneiramento, a aparição, o aleitamento. Como é que vocês têm visto essa questão dessa alimentação estratégica, professor? Bom, Ney. Bom, a questão que eu já comentei, né? Tudo começa lá do encarneiramento, né? E segue até o desmame
e aí o próximo encarneiramento. Tá? Então, o grande segredo é a gente chegar nesse encarneiramento dessa ovelha com uma condição corporal de 3, 3,5, e que ela vai conseguir parir aí com em torno de 13,5 de condição corporal, tá? Dentro daquilo que eu comentei há pouco, o que é a condição corporal. E no desmame, ela teria que ser desmamada aí com mais de 2 de condição corporal. Ela não pode estar muito magra. Ela vai estar magra, mas não muito magra. Bom, assim, ó, em relação das coisas mais baratas que se tem, que dá maior retorno dentro da propriedade, é você conseguir ajustar a carga de uma área. Tá? A gente deve oferecer em torno de 3 a 4 vezes o que o animal consome. Tá? Então, a massa de forragem ela tem que ser em torno de 3 a 4 vezes maior do que o que o animal pode consumir. Então, a gente diz assim, ó, que a oferta de forragem tem que estar, se o animal come em torno de 3% do peso vivo, ele tem que estar em torno de 8 a 12% de oferta de forragem. Seria 8 quilos de matéria seca para cada 100 quilos de peso vivo, de 8 a 12%. Tá? E aí vai regulando, porque tudo que eu falo aqui para vocês é matemática. E a biologia nem sempre é matemática. Aí vocês têm que estar observando a score da condição corporal, o ganho de peso, por exemplo, né? A condição que o animal está, se está bem ou se está mal. Tá? Muito bem. E existem ferramentas, pessoal, para uma boa alimentação desses animais. Se dentro daquelas alturas que eu comentei de pasto, esse ano choveu bem, fez calor, o pasto cresceu mais do que eu esperava. Vamos entrar com bovinos ali para dar uma baixada, né? Teve pouca forragem, vamos usar uma forragem conservada, vamos dar um pouco de ração para os animais, vamos fazer um pastoreio rotativo. Existe também o pastoreio rotatino, que é o rotativo para maior ganho de peso, em que a gente oferece só 40% acima, em praticamente folha só para os animais. Tá? A gente pode, cresceu muito, a gente reduz a área também, né? Ou faltou pasto, a gente aplica ureia numa graminha, né? Desde que tenha umidade e calor. Né? Tá pouco pasto, vende ou coloca esses animais, arrenda campo. Bom, aí tem N coisas que se pode fazer, tá? Mas o que é importante, pessoal, assim, em termos de alimentação para ovinos e a pasto, é que a gente consiga ajustar o período do encarneiramento para que o requerimento alimentar maior requerimento caia naquele período em que você tem pasto. Tá? Tem produtores que eu conheço, né, que arrendaram o campo para soja, e daí tu tem a resteva da soja com a Zevem, por exemplo. Tá? Então, eles tiveram que trazer o acasalamento mais para cedo, porque para que se consiga, no final da gestação, já aproveitar esse azevém lá em junho, em julho, porque lá em setembro já tem que devolver para o arrendador plantar soja novamente. Tá? Então, esses ajustes são fundamentais para que se consiga ter uma boa produção sem muito gasto em termos, então, de uso de ração ou uso de alguma dieta mais cara, né? Perfeito. Não há sistema mais em conta do que o sistema pastoril direto, mas em algum momento pode ser que a gente precise estrategicamente, né? E tá aí a palavra estratégica. Sabe, professor, que a gente tem dois extremos que a gente vê com alguma frequência quando a gente conversa com os produtores, que é o primeiro, aquele produtor que a gente tem que evitar, que é o que deixa no pior campo, o campo rapado, o campo que não tem condições de abrigar nada, então acaba sobrando para as ovelhas e, obviamente, elas ficam subnutridas. E tem aquele produtor que a ovelha ela está bem, e mesmo assim ele vai lá e ainda dá uma suplementação, ele dá mais
porque ele gosta, ele observa aquilo, então, mas eu gosto de dar uma raçãozinha, e os extremos a gente sempre tenta fazer algum ajuste. Obviamente, o extremo magro é muito pior, mas o extremo obeso também traz os seus problemas, mas obviamente o extremo magro ele também acaba aparecendo com mais frequência para a gente, infelizmente, e nada mais adequado, que nem o senhor bem falou, de novo a gente vai usar a palavra planejamento, cada propriedade ajustando o seu calendário anual para fazer essa aparição, que é esse momento de maior exigência, para aquele período onde vai ter uma oferta forrageira de maior qualidade, seja em quantidade e qualidade, né, professor? Muito legal. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalinho, e o nosso intervalo agora vai ser para falar com o pessoal da Arroio Malo, com o Gabriel, que foi um parceirão durante toda essa segunda temporada, onde ele nos trouxe algumas receitas. Vamos ouvir o Gabriel, enquanto a gente faz um intervalinho. Alegria estar aqui nesse último episódio do Mais Ovinos, da segunda temporada, onde a gente pôde abordar diversas receitas, desmistificando a parte de consumo da carne ovina, que hoje ela é mais focada em 2 cortes no Brasil, que é paleta e carré. Pôde trazer diversas receitas, desde uma lasanha, fazer a carne de cordeiro na air fryer, fazer outros cortes a partir da costela, fazer a la pizza, fazer de N formas, fazendo com que as pessoas tenham mais contato com essa carne, né? E também trazer um pouquinho da nossa cultura de consumo, pois a carne de cordeiro, aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, é uma carne que ela é a base da alimentação de quem trabalha nas estâncias, é uma carne que é base para a subsistência de várias famílias, e a ideia era que a gente trazer um pouco dessa nossa cultura e mostrar que a carne de ovelha ela é extremamente versátil e que faz parte do dia a dia aqui no Rio Grande do Sul, porém as pessoas em outros estados não têm essa cultura de consumo e não sabem muitas vezes como fazer. Então fico muito feliz em poder levar um pouco da nossa cultura, que as pessoas assistam e saibam que a carne de ovelha ela é extremamente saborosa, ela entrega muitas características de terroir, né? Então tu consegue também consumir uma carne do Rio Grande do Sul e identificar o sabor do nosso terroir, mas carnes que são produzidas em outros biomas, né? Em outros estados tu vai conseguir identificar outras características na carne. Então, assim como os vinhos e azeites, a carne de ovina ela é uma iguaria que a gente pode consumir em momentos especiais, como é o modelo de consumo hoje, mas também tu pode usar outros cortes que não são tão apreciados para usar no teu dia a dia, que se adapta muito bem também para a cozinha contemporânea hoje, onde nem todo mundo tem uma churrasqueira em casa, né, que tu pode fazer no air fry, tu pode fazer na panela. Então espero poder ter agregado um pouco de conhecimento sobre a carne ovina, e vocês aproveitem as outras receitas, reassistam os outros episódios, porque a gente trouxe muito além das receitas com a carne, mas como as pessoas podem ter a ovinocultura como uma fonte de renda importante dentro da sua propriedade, desde pequenas e grandes propriedades. Muito obrigado pela oportunidade, esse vídeo é mais para um encerramento, e que possamos numa outra temporada trazer outras características além da carne, agregar a parte de leite, queijos, charcutaria de ovelha, que as pessoas cada vez se identifiquem mais com a carne de cordeiro e com o nosso modelo de consumo e produção aqui do Sul, e faça com que a gente se torne essa cultura de criar ovelhas expandida por o nosso território, seja da forma de consumo ou de produção adequada, que as pessoas enxerguem a ovinocultura como uma fonte de renda sustentável e ideal para a sua propriedade. Aí, vamos voltando. Eu não sei se eu agradeci o suficiente ao Gabriel, que foi um parceirão durante toda essa segunda temporada. Tem um projeto lindo junto com o irmão, um projeto da família, da Estância Arroio Malo, que são os cordeiros da Arroio Malo, onde ele terceiriza abate, faz todo um projeto de fomento e de divulgação. O Gabriel é daquelas pessoas que nos enchem de esperança e felicidade, porque
pensa fora da caixa, faz um trabalho muito lindo e teve conosco em toda essa segunda temporada. Certamente vai estar nas terceiras, quartas e quantas forem necessárias, e é sempre um prazer ter o Gabriel aqui conosco. Bom, vamos ver se o professor ainda está aqui conosco. Oi. Aí, professor, tudo bom? Estávamos falando, tivemos a nossa receita e a gente estava quase falando ali sobre nosso ciclo produtivo e a questão do planejamento das épocas de melhor oferta alimentar para a nossa época produtiva, que é quando chegam os cordeiros. E, obviamente, a gente tem que olhar e dar atenção para todas as categorias e ao longo do ano, mas o cordeiro ele acaba sendo aquela categoria que remunera todo esse sistema. São os animais que têm a melhor conversão, se bem nutridos, uma conversão muito rápida, muito positiva. Então, se faz necessário um olhar ainda mais carinhoso sobre a categoria cordeiro aí, para essa janela de oportunidade que se abre quando eles estão conosco. E eu sei que o senhor tem muita pesquisa aí em questão de cordeiro, eu queria que o senhor comentasse conosco aí um pouquinho do que o senhor tem visto em ganho de peso nos diferentes sistemas, em criação a campo nativo, em pastagens, possibilidades inúmeras, desde um creep feed, um creep graze, que o senhor também tem alguns trabalhos, que é interessante, com a mãe, sem a mãe, enfim, a gente tem N oportunidades aí para trabalhar com esse cordeiro, e cada propriedade vai encaixar diante das suas possibilidades, mas eu queria que o senhor desse uma transitada aí para ser nosso carro-chefe, que é o cordeiro, que chegamos no cordeiro. Não, muito bom. Ney, primeira coisa que eu tenho que dizer é que é difícil falar em sustentabilidade, cada produtor tem seu sistema, né? Mas que a gente realmente tem que pensar em investir em algo que seja sustentável, né, ao longo do tempo, tá? Então, não adianta você, às vezes, ter ganhos de peso muito elevados, né, e ter cordeiro se você gastou mais do que você recebeu. Então, a sustentabilidade é um ponto importante. Tá? E assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é que o cordeiro, quanto mais jovem ele é, mais eficiente ele é. Tá? Então, veja que logo depois que ele nasce, ele vai praticamente beliscar alguma coisa de pasto ou de sólidos depois de uma semana, 10 dias. Então, ele vive só com leite e ele vai ganhando peso. Quer dizer, ele é extremamente eficiente. Ele toma leite e ganha peso. Depois, ele vai comendo e ganhando peso. Então, a gente tem que aproveitar o quanto antes ele for para a gente aproveitar essa maior eficiência e usar, talvez, dietas de melhor qualidade. Tá? Muito bem. Duas formas assim principais, que é o que o Ney comentou, uma é o creep feeding, a outra é o creep grazing. Né? Tanto o creep feeding quanto o creep grazing, o cordeiro se mantém com as mães e eles têm uma dieta, então, exclusiva deles para aproveitar esse maior eficiência alimentar que eles têm quando jovens. Só que a grande diferença no creep feeding você dá uma ração, e o creep grazing você dá uma pastagem de melhor qualidade. Por que você não dá ração ou uma pastagem de melhor qualidade para a mãe também? É que aí a mãe come muito e ela não é ineficiente. E é muito caro, né, uma ração, é muito caro você ter um pasto, por exemplo, de trevo branco, conforme a região, né? ou que seja, ou de alguma leguminosa. Então, você permite só com que o cordeiro entre num creep grazing, por exemplo, né? E ele vai então comer no creep grazing, mas ao mesmo tempo ele vai estar tomando leite, ele vai estar crescendo. Então, eu acho que são formas de se alimentar de forma eficiente esses animais. Bom, pessoal, o que eu queria dizer mais? Que a gente pode esperar num creep feeding, por exemplo,
um ganho em torno aí até de 250 gramas por dia, às vezes 300 gramas por dia. O creep grazing já é um pouco menos, é entre 200 e 250. E aí cada produtor tem que fazer a sua conta para ver o que vale mais a pena para si, né? Mas eu acho que era isso aí. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também, que o uso do creep faz com que se reduza também a verminose. Porque o ovino, o cordeiro, na verdade, ele vai se infestar de vermes que vêm da mãe. Então, se o cordeiro ele come grande parte das vezes fora da onde a mãe está comendo, também isso permite com que ele não ingira tantas larvas infectantes. E aí estou falando principalmente de hemôncos contortos. Tá? Além disso, ele vai estar melhor alimentado. Então, o sistema imune desse cordeiro vai estar melhor também. Tá? Então, só tem ganhos, né, fazendo creep feeding, creep graze. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né, que eu vou responder. Qual a maior dificuldade de se fazer um creep grazing, que é fazer uma área menor só para os cordeiros? A grande dificuldade, pessoal, é planejar. Porque eu estou fazendo o acasalamento, eu tenho que estar plantando aquela área para um creep grazing. Não adianta chegar lá e dizer assim, pô, agora eu estou precisando suplementar esses cordeiros e o creep grazing não foi feito. Leva tempo. Então, essa é a grande dificuldade que eu já sofri, porque eu resolvi, vamos fazer uma área de trevo branco, mas os cordeiros já tinham nascido, aí não adiantou, né? Já não adiantou. Aí o outro ano disse, não, no acasalamento eu já vou fazer essa área de trevo branco, né? E por isso, ela é mais barata, grande parte das vezes, do que fazer um creep feeding, a não ser que você use algum resíduo, alguma coisa que seja barato para vocês, né? Mas, de qualquer forma, a ração, em geral, ela é muito mais cara. O senhor tocou num ponto que é importante, porque quando a gente fala de nutrição, muitas vezes, dependendo da propriedade desse produtor, onde ele está, ele pode ter determinado subproduto mais em conta, oferta e demanda, dependendo da região onde tu está, e tudo cabe dentro da nutrição, né? Claro, vamos ajustar, vamos balancear, vamos equilibrar. Então, o que daqui a pouco pode ser lá um subproduto de uma indústria qualquer, às vezes a gente consegue adaptar e utilizar bem para as atividades da pecuária. E, professor, o senhor falou ali de 300 gramas ao redor de 300 gramas, obviamente a gente tem vários temas dentro disso, né? Raças, espécies ali, tamanho desses animais, mas ao redor de 300 gramas dia no creep feeding e ao redor de 200, 250 no creep grazing. E quanto a gente pode esperar se a gente não fizer nenhum nem outro, a gente deixar aí em campo nativo esses cordeiros com a mãe, além dos benefícios indiretos, que nem o senhor bem comentou, de verminose e outros tantos? Olha, é tão difícil essa resposta, porque vai depender muito de área para área, né? Claro. Vamos dizer assim, num campo nativo, essas pastagens, o campo nativo é dominado por pastagens de verão, né? Principalmente Sim. gramíneas C4 de verão, tá? No início, o cordeiro vai crescer mais, vai ganhar uns 190, 200 gramas por dia, mas depois ele acaba ganhando, à medida que o leite vai diminuindo, vai dar uns 100 gramas por dia aí de ganho, para vocês terem uma ideia, né? Então, e além disso, tem que, às vezes, até perda de peso por conta da verminose também, que é uma grande dificuldade. Esse manejo integrado de entender que a nutrição ela vem junto com a sanidade, vem junto com todo o ambiente. Perfeito. Ali, às vezes a gente também acontece vários casos. Deixa eu dizer uma coisa até para aproveitar, assim, o ovino não é um bom controlador de crescimento de pasto, tá? Sim. Ele é um animal seletivo, ele come folhas, ele é mais difícil ele comer um meristema apical, né, de uma planta e fazer com que ela perfile mais, ele vai estar comendo as folhinhas.
né? Tu põe num campo com anone, dificilmente, a não ser que não tenha mais nada, ele vai comer o anone também. Então, ele não é um bom controlador de pasto. Então, eu sou muito a favor do uso do bovino adulto, né, principalmente da vaca, com a forma com que... Só que aí tem o detalhe, a ovelha tem que ser uma das prioridades da propriedade. Não pode a ovelha ficar no campo pior do que as vacas, por exemplo. Tá? E a vaca deixar um campo de melhor qualidade para a ovelha. Então, isso aí é super importante, pessoal, que senão, às vezes, o que que acontece? Muitas vezes o produtor enche de ovino para controlar o crescimento do pasto. Tudo bem, eles vão comer, mas também a verminose vai bater, né? Exatamente. Então, a densidade de animais, a lotação, ela está bastante relacionada com a verminose também. Então, Verdade. não exagerem na densidade de ovinos por área, né, por conta disso, né, por questões, principalmente no nosso meio, da verminose. Por que eu digo nosso meio aqui do Rio Grande do Sul subtropical? Porque aqui nós temos calor e chuva, né, quase o ano inteiro. É diferente do semiárido, então tem um período seco. Lá, praticamente, tu não vai ter nesse período verminose. Diferente da Patagônia, que tem período frio e seco também. Nós aqui temos pasto, mas também tudo é ótimo para a vida, né? Inclusive para os vermes crescer. Então, por isso a gente tem que ter esses cuidados. Perfeito, professor. O senhor sabe que o nosso último episódio foi sobre verminose, com o professor Tiago Galina e o Tiago Cardoso esteve conosco também, médico veterinário, e a gente falou exatamente isso, né? A gente tem um ambiente aqui que ele é muito propício para a verminose, então sempre que a gente aumenta a lotação, às vezes a gente até consegue arrancar bem, mas dependendo do grau de intensificação da forma como a gente vai usar esses vermífugos para controlar, as alternativas que a gente tem de controle, muitas vezes também a gente consegue, num primeiro momento, ir amenizando, mas a gente vai aumentando de tal forma esse desafio que, por vezes, ele acaba até inviabilizando a atividade no futuro, e essa nunca é o objetivo, né? E a gente poderia falar exatamente a mesma coisa quando a gente pensa de carrapato e bovinos. Se a gente intensifica muito, Mário. Então, a gente está vendo o Uruguai aí, que intensificou boas áreas e agora está com uma dificuldade muito grande com os carrapatos. É isso, a gente sempre tem os desafios do ambiente e a intensificação, ela nos traz exatamente... Nos traz benefícios de escala, de multiplicação, mas nos traz os desafios sanitários correlacionados. E outra fala que eu achei muito boa do senhor, professor, é quando o senhor falou de viabilidade como um todo, né? E a viabilidade econômica. Lá no começo do episódio, eu elogiei esse seu olhar integrado que o CEPOV tem de ir até a realidade, de visitar, de fazer pesquisa a campo. E, de fato, a gente, pelo menos nós aqui, eu, a Vanessa, a gente comenta muito sobre suplementações estratégicas, sempre utilizando esse método de estratégico. E muitas vezes ela pode ser proibitiva porque ela pode encarecer o sistema, ela pode não ser tão benéfica, e às vezes a gente tem, não sei se o senhor tem observado algo parecido, mas pelo menos aqui na fronteira, às vezes a gente tem algumas métricas de vaidade, que parece que se eu não faço, eu não sou um bom produtor. E às vezes um creep feeding, ele custa, sei lá, R$100 por cabeça. De um cordeiro que vale 400, eu estou falando de 20% do valor dele, 20%, 25%. Então, às vezes é extremamente interessante e necessário um produtor que quer, vamos pensar ali, que nem o professor bem falou, olha, eu tenho que entregar essa área para a agricultura, então eu tenho que fazer com que esse ciclo seja rápido, eu tenho que tirar esse cordeiro com 3 meses e meio, então eu quero acelerar. Esse investimento se justifica. Às vezes a gente tem um outro produtor que diz, olha, para mim não é tão necessário, porque eu posso tirar esse cordeiro lá com 4 meses e meio, 5. Opa, então cada caso um caso. O que é importante é a gente saber que a gente tem inúmeras ferramentas e, dependendo da realidade de cada produtor, ele vai adotar aquela que melhor encaixar ali no seu ecossistema. É por aí, professor? É bem por aí, né? Eu acho que é muito difícil eu falar em sistemas de produção, porque, sob o meu ponto de vista, cada produtor
tem um sistema de produção. E das coisas mais assim difíceis foi quando a gente começou a trabalhar com a parte econômica das nossas pesquisas. Então, a gente gerava uma tecnologia, tipo assim, creep grazing, creep feeding, né? E aí, o que é mais barato? Bom, depende, né? Exato. Depende Eu sei que muito. não é uma resposta que o produtor gosta de ouvir, mas a realidade é essa, né? Depende. Qual é o objetivo, qual é a realidade desse produtor, qual é o ecossistema dessa propriedade. Então, a gente trabalha com alunos aqui, tá? A gente fez, assim, diferentes sistemas de produção, tá? Comparando. E aí nós vamos comparar em termos econômicos. E aí nós pensamos, qual é o custo da mão de obra? Eu disse assim, não vou pôr todos os alunos que trabalharam aqui como um custo de mão de obra de produtor, né? Porque Claro. aí inviabiliza, mas é porque a gente trabalha com alunos. É muito como daí tem que começar a estimar, assim, mão de obra tem que estimar, tá, então tu vai usar estrutura. Não, estrutura não dá para usar também porque é uma fazenda experimental, é diferente. E aí começa a tudo a gente ter que imaginar o que o produtor vai gastar. Tá? Então, eu acho que cada produtor tem que fazer a sua conta, né? E, claro, e saber fazer essa conta, né? Isso que é importante. O principal é partir do princípio de que faça, porque isso já é um grande desafio para muitos produtores, né? Às vezes a gente tem aquele produtor que ele tem o hábito do vai levando. A hora que se aperta, vende, Isso. a hora que vai levando. Então, avaliar essa conta, até para saber qual é o impacto da ovinocultura dentro da propriedade, o que ele pode esperar. Mas eu gostaria que me rendesse mais, bueno, então a gente tem que aumentar essa área, diminuir, proporcionalmente o que está... Porque às vezes, mas a ovinocultura está me rendendo pouco dinheiro aqui. Mas tu vai ver dentro da propriedade, a ovinocultura representa 5% da área. E proporcionalmente, às vezes, ela remunera mais do que esses 5%. Ela fatura como 8%, 9%. Então, isso tudo é sempre muito importante para o produtor. E outra coisa que a gente tenta competir ou tenta estimular para o produtor fazer essas contas é que muitas vezes a gente faz alguns comparativos indevidos com outros sistemas de criações, né? Então, a gente tem no Paraná, no Sudeste, sistemas que são diferentes dos nossos pastoris. Muitas vezes a gente olha diretamente, olha, mas em tal região estão pagando X reais o quilo do cordeiro, então lá o produtor deve estar ganhando dinheiro e eu aqui não estou ganhando. Mas, na verdade, esse produtor, muitas vezes, ele tem um custo de produção muito maior do que o nosso. Então, é uma equação mais complexa que, muitas vezes, o produtor não quer fazer, né? É que nem assim, ó, nós aqui temos farelo de arroz, por exemplo. Perfeito. Tem regiões que é bem mais barato. Sem Lá dúvida. para cima, tu tem polpa cítrica, tu tens farelo de algodão, ou Caroço. tens caroço de algodão. Aqui nós temos casca de soja, por exemplo. Então, Claro. é muito difícil realmente comparar. Isso sim, o produtor e o técnico devem saber são os limites e para que serve cada um desses alimentos. Tá? Porque se eu falar, por exemplo, farelo de arroz ou caroço de algodão, são alimentos que têm bastante gordura, né? Que tem limites para você usar. O quanto eu posso incluir isso dentro de uma dieta e quais são os reflexos que isso trazem dentro dessa dieta, né? Exatamente. Então, isso é importante também se ter essa consciência. Tá? Mas é bem por aí mesmo. Professor, a gente falou um pouquinho sobre verminose ali, e a nutrição, no meu entendimento, pelo menos, ela está ali no alicerce daquela nossa pirâmide de bem-estar, pirâmide do que a gente quer para os nossos animais, para eles produzirem bem. Então, quando a gente fala de reprodução, a gente está falando de nutrição, e quando a gente fala de sanidade, a gente está falando de nutrição. A gente sabe que animais bem alimentados, eles têm um sistema imunológico mais forte, com capacidade de responder melhor, adoecem menos, respondem melhor a qualquer desafio que tem ali. E eu sei que o senhor tem algumas pesquisas relacionadas a isso. A gente falou aí um pouquinho sobre verminose, não sei se tem alguns outros pontos que o senhor queira incluir.
algumas coisas de compostos bioativos também, que foi pesquisado, mas que a gente ainda não consegue, com precisão ali, ajustar o consumo, a quantidade. Acho que ainda é um desafio que a gente ainda tem que superar. O que o senhor tem para nos trazer sobre esse tema, professor? Olha, eu vou começar pela verminose, tá? A verminose que nós trabalhamos, inclusive fizemos trabalhos assim quase inéditos em termos de Brasil, também em São Paulo lá eles estavam fazendo isso. É contar o número de vermes que tem no pasto, tá? E aí a gente verificou que nas nossas condições aqui do Rio Grande do Sul, onde nós temos umidade e calor, a gente encontra larvas de hemoncos em todo o perfil da pastagem. Então, O ano inteiro. falar em altura de pasto que vai controlar a verminose, muitas vezes é difícil. O que você faz com as alturas de pasto é você dar uma condição nutricional melhor para o animal, para que melhore o sistema imune dele, e não para, muitas vezes, evitar com que o animal não vá ingerir larvas. Tá? Então, esse é um ponto importante. E assim, um animal bem alimentado, ele vai chegar proteína no intestino desse animal, e esses aminoácidos vão funcionar lá no sistema imune. É bastante importante que isso aconteça, ou melhor, vai também ter uma produção de proteína dos micro-organismos do rumen bastante importante para o sistema imune. Tá? Vocês podem imaginar, né, que todo o sistema imune e as enzimas são proteínas, né? E é fundamental, então, que o animal consuma isso. Agora, não adianta a gente só dar proteína se não der energia também. Então, proteína e energia, eles têm que estar acoplados para se conseguir aproveitar essa proteína, tu tem que dar energia também. Então, é um balanço das coisas que é fundamental. E aí, tu me perguntasse sobre a questão dos bioativos, né? Nós temos trabalhado com o campo nativo, com a substância, e principalmente o tanino, né? Que o tanino é uma substância fenólica, né? É um composto fenólico que ele tem a capacidade de se ligar à proteína. Ao se ligar à proteína, ele evita que essa proteína seja degradada pelos micro-organismos no rumen, e ele vai passar diretamente para o abomaso, né, e para o intestino. E aí os aminoácidos são absorvidos diretamente do intestino. Isso favorece também um melhor sistema imune desse animal. Então, existem coisas no nosso campo nativo, coisas que eu digo compostos, bastante importantes, que é o que a gente tem estudado hoje em dia. Tá? Um deles é o tanino. A gente também tem estudado sobre o tocoferol, que é a vitamina E. A vitamina E ela é um antioxidante, então ela protege as células contra a oxidação, e isso vai também ajudar o sistema imune do animal e vai dar uma carne de melhor qualidade também para o ser humano, porque é uma carne que vai ter mais tempo de prateleira também. É uma carne que vai durar mais, é uma carne que vai ter mais antioxidante, e a carne vai se oxidar menos. Então, existem coisas, compostos no nosso campo nativo que são sensacionais assim para nós, para a gente conseguir agregar valor em cima da carne produzida no nosso campo nativo. E é hoje o nosso trabalho que a gente tem feito. Tá? E eu não sei o quanto de detalhe, né, vocês querem saber, por exemplo, desses compostos bioativos, né? Não, professor, eu acho que se a gente aprofundar muito, a gente tem condições de fazer mais um encontro só para falar sobre ele, mas eu acho que é importante o produtor saber que a gente tem algumas riquezas aí aos nossos pés aí no campo nativo, que a gente ainda tem que explorar, mas que a pesquisa, que a universidade está de olho nisso. Esses tempos eu estava vendo um encontro ali com a Georgette Banchero, ali do INEA,
e ela falava do tanino, e acho que eles também estão pesquisando bastante, ela falava até como flushing pré-encarneiramento, para aumentar a taxa ovulatória, mas de fato, que nem eu lhe comentei ali, até por isso eu trouxe esse comentário, de que faltava ainda ter um ajuste mais fino sobre qual é exatamente a concentração, a dose, como é que tu garante que foi ingerido naquele momento, naquela constância e tudo mais, que são, acredito eu, os próximos passos da pesquisa, né? A gente tá evoluindo, mas eu vou me apegar mais a primeira fala do senhor, quando o senhor falou da larva, talvez tentar trazer para o linguajar do produtor, porque muitas vezes a gente já ouviu isso, e daí, de novo, a importância da pesquisa nos diferentes ambientes, porque a gente tem lá pesquisas que demonstraram que a larva ela só fica na base da planta, e, portanto, se o animal comesse acima, o extrato superior, acima de tantos centímetros, ele não ingeriria, ele não se infectaria. E, bom, pode ser que seja verdade dentro daquele ambiente, dentro daquela pesquisa que foi realizada, mas a gente sabe que diferentes ambientes impõem diferentes desafios, tem a relação com a umidade, com o tempo, com o calor, e aqui a gente também falou um pouquinho sobre isso no nosso encontro passado de verminose, e acho que é importante reforçar que a gente vai ter esse desafio da verminose indiferente desse extrato, né? O que a gente tem é um animal melhor nutrido que responde melhor, mas não necessariamente menos infectado. Obviamente é importante que esteja bem nutrido e que responda melhor, como é importante outras ferramentas que a gente tem para controlar a verminose, como, por exemplo, seleção de animais resistentes ou descarte de animais sensíveis. Então, a gente vai somando uma gama de ferramentas, de tecnologias que não são tecnológicas, né, que são até, já tem 20, 30 anos, mas que a gente ainda não colocou em prática, comprar carneiros que sejam resistentes à verminose, descartar matrizes que precisam de vermifugações constantes, ou seja, encontrar animais mais adaptados aos nossos desafios sanitários, e com isso a gente vai conseguindo, obviamente, ir contornando e convivendo com a verminose, que é algo que a gente não termina, mas que a gente consegue conviver, né, professor? Perfeito, é bem por aí, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, né, que a gente pode fazer para evitar. Então, passa, pessoal, pelo melhoramento genético, passa pela melhor nutrição, passa pelo ajuste de carga, aí eu queria chamar a atenção nisso, que é fundamental, né? Passa pela essa relação bovino-ovino, às vezes até, dependendo da propriedade, equino-ovino também. Lembrar do bovino adulto, né, professor? Que às vezes o bovino jovem, ele tende a ter esse problema de verminose também. Isso. Então, a vaca é excelente, assim, para o ovino, né, para deixar uma dieta de melhor qualidade. Tá? Então, o senhor comentou também sobre isso, eu ia comentar e me esqueci, somos todos fãs da Daiane Almeida, lá da Nova Zelândia, e ela comenta com frequência, olha, não tem propriedade de ovelha aqui que não tenha vaca. E não é que a vaca seja um ativo, a vaca nos ajuda a colher melhor o pasto. Porque como a ovelha é seletiva, ela, ao sair daquela altura de pastagem, é meio irregular, não fica tão padronizada, a gente vem e dá uma passada de vaca para dar uma bocada geral, e ali, assim, a gente sabe que vai padronizar e que vai melhorar, além desses benefícios indiretos, porque a vaca ela vai aspirar essa larva, mas ela tem uma capacidade de responder sobre essa larva e não se infectar e não ter os desafios. A larva, na verdade, também não consegue se fixar com tanta facilidade, etc. Então, para a vaca não é um desafio tão grande a hemoncose que nem a para a ovelha, então tu vai integrando e uma potencializa a outra, né, professor? E potencializa a propriedade rural. Perfeito. E não precisa ser propriedade grande. A gente ainda podia falar de Maria Mole, a gente ainda podia falar de outras tantas coisas, né, professor? Não precisa ser propriedade grande, propriedade pequena também, pode usar a vaca para limpar o campo, por exemplo, e aí te dá um pasto de melhor qualidade para a ovelha e assim por diante. Tá? O senhor sabe que nos preocupou bastante, porque os rebanhos têm diminuído, a gente sabe que a ovinocultura é uma atividade que está se concentrando em menos propriedades, mas nessa nossa última primavera, aí, a partir a gente ainda está em primavera, mas ali em setembro, quando a Maria Mole floresce,
aqui na nossa região da fronteira oeste, a gente teve uma infestação muito significativa e parece que todo ano é um pouco maior, e a gente sabe que é a segunda maior causa de mortes em bovinos, né? A primeira em intoxicações, mas é uma morte lenta, então muitas vezes o produtor não observa, mas é aquela vaca que depois não responde, às vezes ela vai morrer até por outra coisa, mas ela vai causar aquela cirrose, o fígado fica comprometido, e a ovelha tem uma capacidade de conviver com a Maria Mole muito maior, né? Não é? Perfeito. Nesse ponto, sim. Ah. Perfeito, Não, professor. de acordo. Eu vou fazer mais um intervalinho, professor, e a gente volta aí para nossas considerações finais. Eu vou chamar um outro amigaço que teve conosco durante toda a temporada, durante toda essa segunda temporada. E alguns vídeos, alguns episódios não teve conosco, que o pessoal até sentiu falta, mas foi justificado, porque a gente tinha uma ideia de falar sempre sobre cotações, porque a cotação ela é uma informação importantíssima, o preço é sempre um estímulo, embora não adianta ter preço sem ter produtividade, mas preço é um estímulo para o produtor, não há dúvida, só que os preços eles se mantiveram. Então a gente estava num período de entre safra, quando começamos a gravar, preços muito bons, atrativos, normalmente vem a safra onde os preços caem, e os preços não caíram, e os preços se mantiveram, e eu conversava com meu amigo Márcio, e o Márcio dizia, Ney, o preço está igual da quinzena passada, então vamos deixar, não vamos gravar essa quinzena. E assim a gente, várias quinzenas acabamos não gravando, mas ele não podia estar conosco, não podia deixar de estar conosco no nosso último episódio. Então deixa eu chamar aqui o Márcio para ele falar sobre as cotações. O preço dos ovinos, né, de norte a sul do país aí. Retrospectiva sobre o mercado dos ovinos e da carne ovina. Foi um ano muito estável, né? Onde a gente não teve entre safra no Rio Grande do Sul. Os rebanhos diminuíram muito e com isso o preço está se mantendo, né? A gente tinha cordeiro lá em janeiro de R$12 e esse preço se manteve até maio. Quando chegou maio, o cordeiro subiu lá para 14, 14,50. Teve produtores que conseguiram até 15,50 no cordeiro do cordeiro de pastagem. Os confinadores chegaram a pagar mais que isso, até R$16 no quilo vivo do cordeiro, né? E agora na safra esse preço vem se mantendo. Eu ligando agora durante a semana, eu liguei tanto para frigorífico, tá, quanto para os maiores corretores do Rio Grande do Sul aí, e de São Paulo, para fazer cotação de preço, para saber como que estava o mercado. E todos fizeram o mesmo comentário. Tá difícil de encontrar cordeiro. Por quê? Porque todos os frigoríficos estão carregando, não tem aquele volume expressivo que os outros anos tinham, e com isso o preço está se mantendo, né? Então a gente está aí no mês de dezembro, falando de cordeiro de 13 a 13,50, é um baita de um preço, ovelha de 10,50, capão de R$11, então o preço está muito bom para final de ano, né? E isso motiva que o produtor continue criando, que o produtor continue aumentando. Eu tenho vários clientes que esse ano não quiseram vender cordeira, vão deixar cordeira para recria. O ano passado também aconteceu de deixar bastante cordeira para recria. Então, o que eu digo? Qual que é a minha frase motivatória para vocês? Que vocês continuem investindo na ovinocultura, né? A ovinocultura dá lucro, dá renda, e com esse mercado cada vez de exportação, principalmente do Uruguai, que está exportando muito para outros países, a gente está com importação menor, e isso nos dá mais margem para trabalhar dentro do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Que a gente aumente os rebanhos, aumente com qualidade, aumente com raças carniceiras, raças produtoras de carne, né? Para que também o produtor ganhe cada vez mais e com qualidade na hora de vender o produto para os frigoríficos. Meu microfone silenciado. Aí, eu de novo tenho que fazer um agradecimento especial ao Márcio, que sempre foi um parceiraço durante toda essa segunda temporada, uma pessoa que tem uma expertise muito grande sobre o mercado e, sem dúvida nenhuma, nos abrilhantou aí com toda essa experiência, agora em outro estado, levando a ovinocultura adiante.
e vê que durante a fala dele ele trouxe vários pontos, e um deles que a gente reforça é esse olhar sobre o ativo que mais remunera. Então, a gente sabe que a gente está numa região de criação com origem laneira, de raças que têm capacidade de produzir uma boa lã, mas até estas, ou independente destas, tem que ter um olhar sobre a carne, que é o ativo, que é o produto que dentro da ovinocultura vai melhor remunerar. Então, quando a gente fala de um merino australiano, tem uma lã maravilhosa, no ideal, a gente está falando que essa lã corresponde por 10, 15%, quanto muito, do faturamento da espécie. Então, a gente tem que produzir. Não precisamos, talvez, esquecer a lã, mas não podemos, de forma alguma, deixar de produzir carne, de produzir mais quilos por hectare, de melhorarmos as nossas taxas de sobrevivência, de termos realmente uma ovinocultura mais profissional, que é o que vai remunerar o produtor e fazer com que a atividade se mantenha e prospere. E a gente tem visto muito casos desses, e o nosso objetivo aqui é exatamente conversar sobre isso e trazer informações que contribuam para esse cenário. E para hoje a gente está muito feliz porque a gente trouxe um daqueles da quem a gente admira e respira e olha e lê tudo que posta e tudo que publica, porque é uma referência para nós. Então, deixa eu chamar de novo aí o professor César para dividir aqui o palco conosco. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou sofrendo aqui para editar. Aqui, professor, agora sim, dividimos a tela. Professor, de novo, obrigado por ter aceito o convite. Vamos para esse nosso bloquinho final, porque a gente falou de vários desafios, e eu comentei desde o começo lá que o senhor tem esse olhar muito integrado, e a pesquisa a campo. O senhor mesmo falou ali sobre a verminose, o senhor falou em determinado momento sobre mão de obra, a gente poderia falar sobre predadores. Existem inúmeros desafios, mas proporcional a esses desafios, a gente tem inúmeras oportunidades, porque sequer, pelo menos ao meu juízo, a gente ainda não sabe qual é o teto produtivo da ovinocultura, ou estamos muito distantes desse teto, né? Tem países que falam em 170, 160 de prolificidade, e a gente aqui está sofrendo ali com 50%, 60%, então olha o tanto que a gente pode ainda evoluir. Mas eu queria esse olhar do senhor, dessas suas pesquisas aos campos, desses produtores que o senhor visita, que leva a turma, como é que o senhor tem visto essa relação aí do mercado, dos importadores, o senhor falou também sobre qualidade da carne, então são vários fatores aí que eu considero, pelo menos, oportunidades, até vou chamar assim esse nosso último bloco, desafios e oportunidades, mas que eu queria ter a visão do senhor sobre todo esse contexto aí. Bom, Ney, para mim é o seguinte, não existe uma receita para todo mundo, tá? Então, é muito difícil eu dizer alguma coisa e que isso o produtor vá levar como uma receita, mas sim, cada um tem que se fazer a sua própria receita, tá? Mas, sob meu ponto de vista, o mais importante, o que mais nos falta hoje é eficiência produtiva. Tá? Então, com o que se tem, produzir mais. Aí isso passa pelo melhor cuidado, maior controle e planejamento da propriedade. A gente sabe, por exemplo, como eu já disse, né, que a mão de obra é das coisas mais caras que se tem na propriedade. Isso não significa da gente ter que pagar pouco o funcionário. Ao contrário, usar mais eficientemente esse funcionário. Isso passa tanto pelo conhecimento em relação à nutrição, ao manejo e às instalações que um produtor consiga trabalhar com mais, um funcionário consiga trabalhar com mais animais, por exemplo. O controle de predadores, por exemplo, que é um problema. Todo ano, a gente perdia uma quantidade grande de cordeiros na fazenda da universidade por questões do graxaim, né? O sorro. E
é proibido caçar, é proibido, então. O que nós fizemos? Nós fizemos uma relação aqui com a empresa de cerca elétrica, ele colocou lá 8.000 volts na cerca elétrica, com 2 fios, não passou um graxaim. Tá? Eu não acreditava aí. Eu disse, não vai. E funcionou para nós esse ano. Se vai funcionar para todo mundo, eu não sei, só sei que para nós funcionou. Então, a questão, faltou forragem, fez seca, não sei o quê, ou choveu demais, né? Porque agora está chovendo demais. Verdade. E aí, o que você faz? Bom, muitas vezes, forragem conservada. Né? Então, nós temos que pensar nesse planejamento. Porque tem E que a ser... verdade, né, professor, nós temos respostas para a maioria ou para quase todos esses desafios, né? Então, então é caro uma forragem conservada. Vamos lá. Será que é caro mesmo? Vamos colocar na ponta do lápis. Vamos se juntar com os vizinhos aí da gente comprar um caminhão, alguma coisa. Ou então, não sei, depende da região onde a pessoa está, né? De conseguir fazer ou não. Tá? Não, um ajuste de lotação, Não, como o senhor aí bem falou, né? Ali tem a fábrica, não sei do que, vamos usar o resíduo. Perfeito, vamos usar o resíduo. Claro, aí tem que ter o conhecimento se há limitações ou não de uso, né? Então, mas há N coisas que se possa fazer para aumentar a eficiência produtiva. E precisa daí cuidado, controle e planejamento. Tá? Esse para mim, assim, é a visão maior, porque eu diria assim, hoje, pensando em ovinocultura de carne, se morrer um cordeiro, acabou o seu produto. Na ovinocultura de lã, morreu o cordeiro, nem sempre tu acabou, porque tu continua produzindo lã. Tá? Então, essas taxas reprodutivas, essa maior eficiência produtiva é fundamental. E tem mercado. Tu me perguntasse de mercado, mercado não falta. Tá? A gente sabe que existe um mercado interno do Brasil, que a gente, inclusive, é importador de carne de cordeiro, né? Principalmente do Uruguai. Então, existe mercado exportador. Se a gente produzisse um volume maior, a gente exportava para o mundo árabe. Né? Então, a gente não consegue nem alimentar São Paulo, né? São Paulo, Brasília, quantidade de gente que tem nessas áreas. E gente com dinheiro, né? Então, não é falta de mercado. Falta é a gente ser mais eficiente, sob o meu ponto de vista. Tá? E falta, isso sim, Ney, uma sintonia, muitas vezes, não é sempre, mas entre a indústria e o produtor. Tá? Que o produtor e a indústria deixar claro o que ele quer e o quanto paga. E o produtor ter essa noção e ter, vamos dizer assim, o produto para a indústria. Então, isso sim. A gente usou um termo que foi assimetria de comunicação, né? Um termo bonito de falar, assimetria de comunicação. Nada mais é do que, todo mundo tem que sentar na mesma mesa e falar, olha, eu compro isso e pago tanto, tu produz isso e eu posso te pagar tanto. E assim todo mundo consegue se planejar e se organizar. Mas essa fala do senhor, para mim, foi muito rica, porque foi me lembrando, ao longo desse segunda temporada, os episódios, porque a gente fez uma temporada, um episódio com o Ernesto Kozier, só sobre cerca elétrica. E ele nos relatando, olha, cerca elétrica no Mato Grosso segura onça. Tu acha que não vai segurar javali, graxaim? Claro, tem que ser uma cerca elétrica bem dimensionada. Mas qual é o nosso desafio? Muitas vezes a gente queima as técnicas por não saber utilizá-las, né? Então, quantos produtores dizem que famacha não dá certo, mas na verdade não se prepararam para usar? A cerca elétrica é muito similar, então a gente compra ali o eletrificador mais simples, mais barato, coloca lá, não deu certo, não tinha como dar certo.
Para quem acha que cerca elétrica pode ser um investimento muito alto, a gente trouxe a Elusa para fazer um episódio só sobre cão maremano, que também é um cão de proteção, que ajuda e muito contra os predadores. O senhor falou de mão de obra, eu lembrei do episódio com o Dilermano sobre cães de pastoreio, que infelizmente ainda não é uma realidade na nossa fronteira. Temos casos pontuais, um amigo em comum nosso que utiliza muito bem, mas infelizmente ainda não é utilizado na frequência que poderia, né, e com a capacidade de auxiliar. O cão de trabalho, ele é um fenômeno, óbvio que é um investimento relativamente significativo, mas que se dilui ao longo do tempo. E quando falei em amigo em comum, queria me referir ao André Camozato, da qual sinto mais falta da sua participação ativa, mas que nos deixou um legado muito importante aí, segue produzindo com uma eficiência bárbara. E o senhor comentou no final ali, eficiência, cuidado, controle e planejamento. Eu acho que é por aí, professor. Eu não poderia estar mais feliz com o nosso bate-papo, com esse nosso encontro e com esse nosso encerramento. Lhe agradeço de novo pela sua atenção e disponibilidade, pela sua compreensão de estar aqui conosco, dividindo o seu conhecimento. Para nós foi muito prazeroso. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final e se despedir da gente, a gente só agradece por esse nosso 12º episódio da segunda temporada. Sempre digo aqui para os alunos, né, que eles vão ter que me prometer não deixar morrer cordeiro, né? Todos me prometem, senão eu acho que não vão passar na disciplina, né? Mas o produtor tem que fazer isso, fazer de tudo para não morrer cordeiro. Isso significa cuidado. Cuidar dessa ovelha, desde o seu acasalamento até o seu desmame, né? Cuidar desse cordeiro para não deixar morrer. E aí, com esse cuidado, e isso passa também, pessoal, pelo um bom planejamento, uma boa eficiência no uso de todos os recursos que tem dentro da propriedade. Tá? E fico à disposição aqui na universidade também, para quem quiser nos visitar, coisa assim, ou nos seguir no nosso Instagram do CEPOV também, fiquem bem à vontade, bom? Eu agradeço muito a participação, Ney, tá? E fico à disposição para o que precisarem, bom? Professor, de novo, brigadão. Coloquei aqui, vou colocar de novo aqui, @CEPOV, tem muita informação, muito rica, de um professor que é muito atento, que é muito solícito, que é um professor que não está só na sala de aula, que está fazendo as suas pesquisas a campo, e isso tem um diferencial enorme, e que esteve conosco abrilhantando essa última temporada, e que, de novo, a gente agradece a todos os parceiros que estiveram conosco, dividindo aquilo que eles têm de mais valioso, que são os seus conhecimentos, e não há nada mais bonito, no nosso ponto de vista, do que dividir aquilo que a gente sabe. Dessa vez tivemos a oportunidade aí com o professor César Poli, nós tivemos vários amigos ao longo dessa segunda temporada. Seguimos, e como o professor César bem comentou, salvando cordeiros, aumentando a nossa assinalação, aumentando a rentabilidade, aumentando a nossa produtividade, porque temos aí um mercado onde sequer estamos conseguindo atendê-los. Então, olha quanta coisa boa e quanta oportunidade a gente está deixando passar. Obrigado, pessoal. Até a terceira temporada.